sozinho, o Senhor logo envia o seu anjo. Os 3 varões na fornalha ardente estiveram, mas em momento algum negaram a fé. Quando os 3 adentraram a fornalha dentro, viu-se que o 4º homem com eles estava, e o seu semblante brilhava com o brilho da luz. O 4º homem chegou com a vitória. Fornalha não queima quem serve a Jesus. O fogo queimava, mas não consumia os servos de Deus, que até passeavam no meio do fogo, porque o 4º homem ali se encontrava. Igreja, não temas, se a chama do abismo te quer destruir, levante a cabeça e receba a vitória, porque o 4º homem passeia aqui. Não adianta investir contra esta igreja, se o 4º homem por nós todo instante peleja, com sua espada na mão, inimigo ferindo. Assim o anjo passeia em volta de nós. Não há fornalha que aguente um crente de fogo. Não há problemas que possam um crente deter. Se ele está cheio do fogo espiritual, o 4º homem acompanha os teus passos, destruindo os laços, é a fúria do mal. O fogo queimava, mas não consumia os servos de Deus, que até passeavam no meio do fogo, porque o 4º homem ali se encontrava. Igreja, não temas, se a chama do abismo te quer destruir, levante a cabeça e receba a vitória, porque o 4º homem passeia aqui. O 4º homem chegou, vai fazer maravilhas, coisas grandiosas, prodígios vão acontecer. Este é o momento oportuno para quem está triste. Começa agora a glória de Deus receber. Sinta de perto o Senhor alegrando a igreja. Onde Ele chega, a tristeza terá que sair. Dê glória a Deus e aleluia, seu pranto, serás batizado com o Espírito Santo. Quem ficar pedindo, Ele vai revestir. O fogo queimava, mas não consumia os servos de Deus, que até passeavam no meio do fogo, porque o 4º homem ali se encontrava.
acabar. Igreja, não tema se a chama do abismo te quer destruir. Levante a cabeça e receba a vitória, porque o quarto homem passeia aqui. Shalom, a noiva de Cristo em todo lado onde estão nos ouvindo. Queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos sintonizados nesta plataforma, que é precisamente uma alternativa que o Senhor tem nos provido para podermos nos alimentar neste momento de crise. Gostaria talvez de aproveitar e cumprimentar a cada um de vocês em todo lado onde estão nos escutando. Estava a falar com alguns pastores, o pastor Charles de Chitima, o pastor Santos de Lixinga, e alguns ministros, nomeadamente o irmão Osmane, que está em Quamba, o irmão Sobesse, que está em Machixe. Estavam me informando como tem nos acompanhado, e estamos realmente sendo acompanhados, diríamos, ao redor deste grande Moçambique, assim como fora do país, no Brasil, assim como Angola. Portanto, queria aproveitar esta oportunidade para pedir as vossas desculpas por não conseguirmos postar o vídeo que devia ter sido usado precisamente na quarta-feira. Estamos a tentar ver se podemos melhorar e esperamos que vamos melhorar. E talvez, para a vossa informação, o culto, o vídeo que devia ter sido talvez colocado na quarta-feira, acho que acabaram conseguir colocar precisamente ontem, na quinta. Só já pode-se acessar a este vídeo, que foi uma bênção. E queríamos ainda talvez dizer que esta noite estamos viciados para continuarmos com a mesma mensagem. Continuar com esta mensagem, o terceiro Éxodo. E queria ler de novo, você na sua casa, com a família, se pudessem se colocar de pé para a leitura da palavra de Deus, seria uma grande honra. Só vou ler a partir do versículo 1, vou tentar saltar para ver se posso poupar o meu tempo, como é uma escritura que estamos a ler já por quase uma semana. E paisentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, e Midian. Levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus a Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, brandou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui.
E disse, não te chegues para cá, tires os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse ao Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar de Cananeu, e do Heteu, e do Amoreu, e do Ferezeu, e do Raveu, e do Jebuseu. Talvez terei que terminar precisamente aqui, e vamos fazer uma pequena oração. Inclinemos as nossas cabeças. Ó Pai Celestial, aquele que conheceu o fim desde o princípio, humildemente, como sabemos aproximar a Sua Majestade, queremos, ó Pai, pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, que venha nos ajudar neste instante. O Senhor conhece a situação em que se encontra cada um dos seus filhos. Aqueles que estão doentes, toca-lhes, ó Pai. Os pecadores, faça com que cada um se arrependa e te siga e te sirva toda a sua vida. Senhor, aqueles que já estão nesta jornada, dê-lhes a graça suficiente para poder continuar. E agora estou aqui, santifique, Senhor, a minha boca, não sei o que dizer e quando dizer o que, dependo inteiramente de Ti. Por isso, circuncisa os lábios, assim como os ouvidos, para que tudo esteja bem sintonizado. Comece conosco, Senhor, e termine conosco, porque nós pedimos neste instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Graças a Deus estamos a continuar, e talvez gostaríamos de termos que nos influenciando ou nos recomendando para podermos, com um tempo assim, termos que assistir principalmente este vídeo de hoje. Eu tenho a certeza de que muita coisa mesmo será revelada. Fiquei tão emocionado, inspirado, quando a maioria dessas coisas estavam sendo como que colocadas de uma maneira que eu nunca tinha pensado e nunca tinha visto. Portanto, esta noite estamos a continuar com o mesmo pensamento, e eu tenho a certeza de que vai ser uma grande bênção. Talvez antes de começar o meu comentário, eu gostaria de ir diretamente na minha leitura aqui. Estou a ler precisamente no parágrafo 169. Está vendo aonde chegou hoje? Começou no Pentecoste, mas a organização após onde ela está agora. Está a falar a respeito do catolicismo. E hoje os pentecostais voltaram e se organizaram. Fizeram a mesma coisa que a primeira igreja católica. E já estão quase tão longe hoje quanto eles. Quanto eles têm estado em 2000 anos. E 50 anos os trouxe quase a isto. Está vendo?
Sim, ele está a tentar aqui comparar os pentecostais e os católicos. Os católicos estão onde estão depois de 2000 anos, mas os pentecostais estão precisamente onde estão depois de 50 anos. E quase como que pior do que os próprios católicos. Ele disse, você não crê que quando um grupo, estava a falar com alguém, e essa pessoa disse, você não crê que quando um grupo de mentes ecumênicas, e ele diz, aí está, se unam e arrazoam algo, e o grupo inteiro pode concordar, você não acha que eles estariam só um pouco, e eu venho ouvi-lo pregar, disse, mas discordo de você. Ele estava a tentar mostrar aqui ao irmão Branham que você não acha que um grupo de pessoas inteligentes, como dizem, de mentes cultivadas, se podem sentar e concordar a respeito de algo. Peternente, aqui está-se a falar mesmo sobre essa questão deste poder ecumênico. E este homem está a tentar mostrar ao profeta que este grupo, esta união, digamos, de igreja, daquele bispo, daquele padre e isto mais, se unirem e concordar a respeito de algo, possivelmente eles podem estar certos. E eu disse, a única maneira de você poder provar que sua concordância é lógica, sua discordância é lógica, é prová-la pela Bíblia. Ele disse, a Bíblia não tem nada a ver com isso. Como é que a Bíblia não vai ter nada a ver se a própria Bíblia é que é a bússola? E ele disse, a Bíblia não tem nada a ver com isso. E eu disse, para você, pode ser que não, mas para mim, ela tem tudo a ver com isso. Veja, é a palavra. Ele disse, você não acha que um grupo de mentes ecumênicas se unindo poderia estar mais certo e ter certeza de estar certa do que só um pequeno indivíduo e sem instrução? Ele está a tentar, aqui está mesmo atacar diretamente o profeta. Está falando diretamente para o profeta. Está vendo? Até ele diz aqui, do que sou um pequeno indivíduo e sem instrução como você? E eu disse, que direito você tem de dizer alguma coisa contra essa ou contra a nossa igreja? Quando tem havido no decorrer da era, quando tiveram o primeiro concílio de igreja, como você falou lá uma noite, nós ouvimos, mas as eras da igreja do concílio ecumênico se reunindo em Nicéia, Roma, e formaram a igreja católica romana. Disse, você não sabe que houve milhares de homens, homens enviados por Deus que se sentaram naquele concílio? E você não acha que a mente deles estaria mais sujeita a conhecer a verdade de Deus do que a sua aqui, depois que Deus provou de decorrer de 2000 anos que esta igreja está certa? Ele está apoiando sempre, essa pessoa está aí apoiando sempre o catolicismo. E eu disse, ele nunca provou isso. Deus nunca provou que ela é correta, o catolicismo. E eu disse, se essa igreja é uma igreja de Deus, que a vejamos produzir como a primeira igreja produziu então. Ali está. Que a vejamos produzir as coisas que eles produziram para começar. Quando até mesmo a Bíblia diz que nem mesmo um til, um jota falhará dela. E ele disse, qualquer que tirar uma palavra dela, ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada. Quer seja um concílio ecumênico, ou seja, do livro
do livro da vida, ele está acabado. Disse Bill, você não passa de um errante. E eu disse, então suponho, certa vez na grande dignidade de Israel, quando eles tinham se separado com os protestantes e católicos têm hoje, Israel queria permanecer Israel. Mas eu disse, nós verificamos que eles tinham um rei chamado Josafá, um homem justo que tentava guardar as leis de Deus. Mas tinha outro homem chamado Acabe, que se casou com uma mulher política tentando obter amigos com a outra nação. E se casou com uma de suas filhas, Jezebel, e introduziu também entre o povo de Deus a mesma coisa que estamos fazendo, introduzindo. E ela se tornou uma governante. Essas coisas todas vai ser muito importante esta noite. Fazia Acabe dizer isto e fazia Acabe dizer aquilo. A mesma coisa que estão fazendo agora. Eu disse, o confronto vem. Eles queriam unir ambas as igrejas como estão tentando fazer agora. Quais são essas igrejas que ele está tentando aqui mostrar? A igreja, o grupo de Acabe, que aqui ele está a comparar como o catolicismo. E a igreja pentecostal que estava sendo liderado por rei Josafá. E aqui eles queriam se unindo. E realmente se uniram. Da mesmíssima maneira que o mundo hoje, a luta do mundo no dia de hoje, é unir o catolicismo com os protestantes. A maioria das igrejas. Há de ficar um pouco clareado, Deus querendo. E até mesmo Josafá, o homem da organização, disse, sim, será ótimo. Seu povo é meu povo. Todos somos cristãos. Todos somos crentes. Unamo-nos. Mas quando chegou ao confronto, ele disse, não acha que deveríamos ir orar sobre isto? Deveríamos consultar o Senhor. E ele disse, sim, disse Acabe, sim. Assim ele disse, vou lhe dizer uma coisa, encontraremos o profeta do Senhor. Mas veja, Acabe tinha um sistema que ele achava que era do Senhor. Ele disse, tenho 400 deles instruídos e treinados. E afirmavam ser profetas hebreus como grupos ministeriais afirmam hoje. E os trouxeram e lhes fizeram uma pequena pergunta acerca do resultado da batalha. E todos eles se ajuntaram e se uniram do mesmo modo que o Concílio Ecumênico faz hoje. E apresentaram a questão sobre o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Porque essa terra de facto nos pertence. E lances os sírios para fora dela, ou os filisteus lancem-os para fora, porque a terra nos pertence. Isso parece muito razoável. Está vendo? No entanto, no fundo do coração de Josafá, isso não parecia certo. Ele disse, sei que tens aí 400 ministros ecumênicos bem treinados. Está vendo? E todos eles estavam errados, bem treinados, com as suas mentes bem cultivadas. E todos estavam unânimes, até mesmo o ponto de ter feito um par de chifre de ferro e dito, assim diz o Senhor. Mas será que poderia encontrar o outro? O rei Josafá procurou saber se podia se encontrar mais um outro. E ele disse, não fale o rei assim. O político disse, não fale o rei assim.
porque estes homens são homens treinados, e eu próprio os treinei. É isto, está vendo? É isto. E eu treinei estes homens, mas há mais um, porém eu o aborreço, está vendo? Disse, esse é Micaias, filho de Inila, mas disse, e eu o aborreço, porque estava sempre lhe repreendendo, não é isso? Ele não passa de um renegado entre eles. Ele está sempre repreendendo-os. Ele está sempre me dizendo que estou errado. Veja o meu reino. Sim, veja isto. Em que confusão estava. Veja a sua denominação hoje, tentando a aparência de piedade e negando a eficácia dela. Está vendo? Ou vocês podem ver 1 milhão a mais, e mais 1.000 homens melhores treinados. Mas onde está o Espírito? Onde está a sua força? Que estava essa ação. Quando ele pôs de pé lá, como eu disse há outro dia, com toda a sua grande estrutura ali, cada fibra ali, mas sem vida nelas. O Espírito o tinha deixado. Ele estava desamparado. Uma criancinha conduzindo de um lado a outro, olhos cegos por causa de uma mulher. Do mesmo modo que a igreja está hoje, conduzida de um lado a outro por políticos, bispos, anciãos, todo tipo de coisa. Homens fazendo tramas para conseguir vantagem e tudo mais. Onde estamos assim quando chegamos a este ponto? Eles enviaram e trouxeram Imila. E Imila, sim, talvez é uma história que todos nós conhecemos, mas ele está tentando mostrar aqui que os números podem não significar nada. Digamos que talvez se 100 pessoas concordam sobre alguma coisa, e talvez levanta 1 ou 2 pessoas não concordam com aqueles, o número não é nada, desde que aquele que não concorda tem uma escritura, tem uma base escriturística, sabe onde ele está parado. Deus lhe revelou que aquilo é errado e ele tem uma escritura para se sustentar. Aquela pessoa que seja uma, ela pode estar certa. Não tem nada a ver com numerologia. Como foi dito que o diabo conta a sua multidão, mas Deus pesa a sua, para se ver se tem a palavra ou não. Está a ver? Isto aqui é muito bonito. Nós sabemos, conhecemos toda essa história. Eu disse, de volta, e ele disse, agora, e eu disse a este sujeito, qual estava certo? O concílio ecumênico, onde 400 homens eleitos se juntaram, eleitos por homem, ou pequeno renegado eleito por Deus? Bem, ele disse, bem, como se saberia a diferença? Hoje as pessoas às vezes chegam a um ponto de não saber diferenciar entre essa igreja, aquela e tudo mais. E eu disse, de volta à planta. Como você sabe construir um edifício sem que haja uma planta? Se eles tiveram parado 1 minuto e verificado aquele profeta Elias, sim, talvez ter que mesmo entrar naquilo que tanto me emocionou para o dia de hoje. Já estou como que realmente entrando nisso. 188. Se eles tivessem parado 1 minuto e verificado que aqueles profetas, Elias amaldiçoou Acabe e disse que os cães lamberiam seu sangue, e lamberam, como ele poderia abençoar o que Deus tinha amaldiçoado? Aqui Micaias estava falando de acordo com a palavra de Deus.
de acordo com aquilo que havia sido profetizado sobre Acabe. Agora, amados irmãos, estamos entrando aqui num assunto muito profundo. Que Deus possa nos ajudar neste momento. E eu gostaria de dizer o seguinte, irmãos. Esta mensagem que a gente estamos abordando, o terceiro Êxodo, foi precisamente pregada num momento igual ao momento em que nós estamos a viver. O ambiente, a situação política nos Estados Unidos da América, presentemente, é uma situação que pode se comparar com o tempo em que esta mensagem foi pregada. Eu queria dizer o seguinte, amados irmãos, que a maioria das coisas que o irmão Branham estava a mencionar aqui, algumas dessas coisas são mencionadas assim como que alguém que lança uma semente, ou alguém que talvez, digamos, lança um osso, que precisa pegar aquele osso e comer, e partir, e aproveitar a medula que está dentro do osso. O ambiente em que se encontrava os Estados Unidos da América quando esta mensagem foi pregada. Esta mensagem foi pregada precisamente em 1963, em junho. E quando o profeta estava a pregar esta mensagem, os Estados Unidos da América acabava de empossar um presidente católico, que vamos dizer que acabavam de empossar o primeiro presidente americano que era um católico desde a independência que eles ganharam em 1776. Você pode entender agora os porquê que o irmão Branham estava a dizer que levantou-se um faraó que não conhecia a José. Esse faraó que o irmão Branham estava a falar era precisamente o primeiro presidente católico que se levantou nos Estados Unidos, que não conhecera a José. Quem era José? A liberdade religiosa. Porque os católicos não aceitam na liberdade religiosa. Para eles, todos nós somos renegados. Devemos ser arrastados de volta ao catolicismo. Só quando o irmão Branham estava a pregar esta mensagem, acabavam de eleger o primeiro presidente católico nos Estados Unidos da América. E quando ele viu que a nação fez aquele erro terrível de ter que eleger um presidente desta natureza, ele entendeu pelo Espírito que aquilo representava o que aconteceu no Egito, que se levantou um faraó que não conhecia a José. E este presidente, que é precisamente o senhor John Kennedy, era tal profeta. E essas coisas são muito engraçadas. Se a gente pudermos entrar e o Senhor pudesse nos dar.
Vejamos aqui este senhor Kennedy, o primeiro presidente da América que era católico. E sabe uma coisa, irmão? Desde aquele tempo, em 1963, até hoje, nunca a América tinha tido um presidente católico até o dia de hoje que nós estamos a viver. É engraçado, o presidente que foi eleito agora é o segundo desde 1776. Nunca tiveram mais um outro. São dois só. Este é o segundo. O senhor Biden, que entrou agora, é o segundo presidente católico dos Estados Unidos da América. E a história está se a repetir. Deixa eu ler aqui uma coisa aqui, muito bonita, que dá para colocar aqui. E ele diz aqui, Elias amaldiçoou Acabe. E você vai descobrir que o irmão Branham falou sempre, amaldiçoou Acabe, que era John Kennedy. O engraçado que parece, quando Acabe foi amaldiçoado por Elias, ultimamente Acabe acabou sendo morto no seu carro. Sabe o que aconteceu com o senhor John Kennedy? O senhor John Kennedy foi também atirado, foi morto no seu próprio carro quando ia ver a sua esposa Jacqueline. Essa esposa, a senhora Kennedy, Jacqueline, era uma Jezebel que acabou tomando, que era mais influente nos Estados Unidos da América do que o seu próprio marido. Acho que vocês que conhecem a mensagem, que lêem a mensagem, já apanharam essas coisas. Como que a senhora Kennedy influenciou toda a nação inteira para se vestir de uma maneira escandalosa, para se vestir de mini saias que talvez nem dava para se inclinar. Mas toda a América começou a seguir aquela vil mulher, a senhora Kennedy. Ela é que ditava as normas, ainda vão ver, ela é que ditava as normas. O homem era só simplesmente, como dizem os ingleses, figurehead, que era simplesmente uma pessoa que está ali só para o yes man. E quem ditava as leis, as normas, era essa senhora. E até numa das partes o irmão Branham diz que parece que as pessoas eram mais interessadas ou atraídas com aquela senhora do que com o presidente. O presidente parece que ficava um pouco atrás e a senhora que tomava a dianteira. Amados irmãos, se alguém tivesse uma mente espiritual, poderia ter uma pequena ideia de que os Estados Unidos de América acabaram voltando de novo naquele tempo em que esta mensagem foi pregada. Já temos um presidente que tem 80 e tal anos e a sua atrás jaz uma mulher, uma vice-presidente mulher Jezebel, que todo mundo não está assim muito interessado com o presidente, está muito interessado com esta mulher. E é ela, como eu dizia nos cultos passados, que vai ditar as normas, que vai ditar como os Estados Unidos da América vai ser governado. E deixa eu colocar isso como simplesmente pensamento. Não é assim uma afirmação categórica, mas é simplesmente um pensamento como pessoa. Quando Israel atingiu aquele ponto em que se levantou aquela mulher Jezebel e começou a influenciar Acabe,
Acabe foi entregue para poder ser morto no seu próprio carro e o seu sangue foi lambido por cães. A mesma situação se estabeleceu nos Estados Unidos da América. Lembra-se? Havia Acabe, havia Jezebel e havia o profeta Elias. E nos Estados Unidos havia esta mulher também, a senhora Kennedy, e havia a senhora Kennedy que representava Jezebel. E o senhor Kennedy que representava Acabe. E o profeta Elias, o irmão Branham. Sabe o que aconteceu? Quando o irmão Branham pregou esta mensagem, amaldiçoou este senhor em junho. Em novembro, esse senhor foi morto no seu próprio carro. Não levou muito tempo antes da sua morte. Só eu estava como que pensando, o que pode significar, onde mesmo podemos estar de concreto? Lembre-se, amado, a América como nação, como já vimos, foi amaldiçoada. E há uma bomba escrita América. E desde esses anos todos, de 1963, nunca tivemos um José que não conhece, nunca tivemos um faraó que não conhece José. Os presidentes que se seguiram sempre respeitaram a liberdade religiosa. Mas no tempo em que nós estamos a viver agora, levanta mais uma vez um homem eleito como presidente dos Estados Unidos, que é um católico, que não vai... Por isso o irmão Branham dizia, este homem quando foi eleito, ele não jurou que vai aceitar a liberdade religiosa, porque é católico. O católico não aceita a liberdade religiosa, porque eles dizem que nós somos a igreja mãe, e, portanto, todo mundo tem que vir embaixo da nossa sombra, da nossa bandeira. Se não vem, são heréticos. Portanto, quando ele subiu no trono, acabou não jurar que conhece a José, porque a liberdade religiosa é esse José que o irmão Branham estava a tentar nos mostrar. E eu queria ainda tentar colocar uma coisa aqui. O irmão Branham enfatizou tanto a respeito do levantar de Ramesses, um homem político, um gênio político, mas Moisés também estava se levantando. Enquanto que este aqui estava sendo formado, Deus também estava a formar o seu profeta lá no deserto. Os simples profetas lá no deserto. E vai descobrir que é o que está a acontecer agora mesmo. O Concílio das Igrejas Mundiais já está em formação, que representa Ramesses. E também o que representa Moisés, que é a noiva, ela também já está em formação, ou já está em forma. A noiva está sendo chamada, ou a noiva já foi chamada. Enquanto que aqui o concílio está se levantando, se formando. Aqui também a igreja está se formando. E ele fala de um confronto. E realmente sabe uma coisa que eu estava a tentar ver? O diabo ainda alimenta a esperança de que, porventura, ainda pode vir vencer a batalha. O diabo ainda tem esperança de que algum dia pode vir vencer e tomar conta do mundo e ser rei oficial, sem nenhum inimigo. É o que está na cabeça do diabo. Por isso ele está a arrastar pessoas para o lado dele, porque o diabo é astuto e descrente. Se é que ele conseguiu enganar até anjos que conhecem a Deus.
que viram a Deus. Não ouviram pela Escritura que existe Deus, mas que viram a cara de Deus. Mas o diabo, por causa da sua astúcia, conseguiu lhes enganar e lhes desviar para poder adorar a ele. Porque ele ia lhes dar posições. E os demônios hoje em dia têm posições mesmo espirituais. Há exércitos espirituais. Chefe, até sutirião de demônio. Que é dito que Moçambique é seu, você que manda aqui em Moçambique. Malawi, eu dou você um demônio que diz que Malawi é meu, faço o que eu quero com Malawi. Aqueles demônios que foram enganados por diabo. Estamos precisamente, como eu dizia, o diabo ainda alimenta a esperança de que vocês sabem, aquela última batalha que vai se pelejar aqui na terra. Nessa batalha vai ser a última tentativa do diabo de tentar possuir o reino na sua totalidade. Por ter um número assim elevado, como devem saber que ele enganou 2/3 dos anjos. Um bom número, maior número. Mas neste confronto que vai acontecer, meu Deus, e este confronto não é um confronto que talvez vamos dizer um confronto futuro. Houveram sempre confrontos. Quando Moisés se confrontou com Ramsés, Moisés saiu a ganhar. Qualquer confronto, irmão, onde você estiver, saiba que você sempre vai sair a ganhar. Deus predestinou você para ser vencedor. Não diga talvez o pastor, o diácono, aquele ministro, aquele irmão. Você mesmo foi predestinado para vencer. Pela sua graça. Eu estava a ver uma coisa aqui que talvez pode sim colocar aqui. Desde que você confia no Senhor, uma coisa talvez que eu li no domingo passado, que sempre está me seguindo, visto que talvez não tenha assim entrado e encaixado bem na mente do crente. Eu queria ler aqui Salmos 125, a partir do versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala. Quando uma pessoa confia no Senhor, aquela pessoa se torna como monte de Sião inabalável. O monte pode ser abalado quando estiver a soprar. O monte pode ser abalado quando estiver a chover. É inabalável. Mas permanece para sempre. O crente permanece para sempre. Venha o que vier, vá o que for, não há nada que pode abalar o crente. Nem se você morrer, você viverá. Porque aqueles que creem em mim, nem se estiverem mortos, viverão. Portanto, aquele que confia em Deus é a única maneira pela qual você pode vencer o diabo. Confiar no Senhor. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo. Está a ver? Como estão os montes ao redor? Vamos dizer que esses montes que estão ao nosso redor aqui, está aí Maroeira, tem acontecido que você às vezes acorda, não apanhar um certo monte que aquela montanha não está hoje. Nada.
As montanhas estão aí permanentemente. Portanto, se você confia no Senhor, os anjos de Deus estão aí permanentemente. Não há nada que pode lhes tirar dali para te proteger. Você está protegido. Esqueça sobre fantasma, feiticeiro, droga, botânica, como dizem. Você está seguro, no serviço você está seguro. Seja lá onde você estiver, na vizinhança você está seguro. Você foi eleito para ser vencedor. E da mesmíssima maneira, eu estava pensando nesta questão quando pensei em Enoque que andou com Deus. Enoque que andou com Deus, ele representa a nós, a sétima era, os eleitos desta era. Estamos a andar com Deus. Você diz, mas pastor, eu não estou a andar com Deus. Você está a andar com Deus. Andar com Deus é simplesmente fazer o que a palavra dita para você fazer em qualquer situação que você deparar-se com ela. Meu Deus, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. O Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Desde agora, não até amanhã, não até domingo, não até próximo ano, desde agora para sempre. O Senhor está ao redor do seu povo. Meu Deus. Deixa citar de novo mais uma outra escritura aqui que não dá para deixar, Romanos 8. Uma coisa talvez para consolar alguém em alguma parte que nos ouve. Você foi predestinado para vencer. E você diz, mas eu tenho isto, tenho aquilo, tenho aquela fraqueza. Deus terá uma maneira de como você chegar onde você deve estar, como já mostramos. Tudo será levantado para levar você para o seu lugar. Quero ler nesta mensagem aqui, Romanos 8. Vou começar no versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que Dante conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Bendito seja o nome do Senhor. Chamados e predestinados para serem vencedores como Cristo venceu tudo. Haverá homens e mulheres que sairão de todas as nações da terra, de todas as tribos, línguas, todo tipo de línguas que se fala na terra. Haverá homens e mulheres que vão se levantar e chegar a um ponto de atingir a imagem do Filho vivente de Deus. Vencer como Cristo venceu. Somos vencedores não pela nossa manobra ou astúcia, mas quando uma pessoa chega a um ponto onde ela diz, eu creio que Jesus morreu em meu lugar. Ou como tem sido fácil às vezes ao longo das eras. Eu estava a ver este homem que acabou crescendo, não teve tempo de servir a Deus toda a sua vida. Mas quando estava nas suas últimas, se inclinou e aceitou Jesus como seu Salvador pessoal. E quando morreu, por ter aceito a Jesus naqueles últimos momentos como o ladrão moribundo, ele achou graça. Ele foi no céu. É verdade que talvez
o registro das suas obras que ele fez aqui na terra para o Senhor, é que talvez vai ser simplesmente uma linha que este Senhor arrependeu-se e aceitou Jesus como seu Salvador pessoal. Ele não terá talvez muita coisa de recompensa, porque acabou não fazer nada para o Senhor, fora de aceitá-lo como o seu Salvador pessoal. Mas a verdade é de que quando alguém chega a este ponto, ou quando uma alma chega a um ponto em que vai tomar uma decisão, ouviu a palavra de Deus e a palavra mexeu-se com seu coração, e a pessoa inclina a sua cabeça e arrepende-se, e crê que Jesus é Filho de Deus, e que ele morreu por causa dos seus pecados e é batizada na água. Sai da água branca como a lã branca. Nada é imputada a esta pessoa quando tudo aquilo que ele fez for feito dentro de uma convicção espiritual. Ok, deixa eu ver se posso ainda ler algumas coisas aqui, para talvez poderei terminar no domingo, querendo o Senhor. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Ainda não tenho nenhuma hora de tempo aqui. Ok, continuando. Ainda não tenho, né? Está a ver, Elias amaldiçoou Acabe. Elias amaldiçoou Acabe. E você vai ver como eu acabei de me referir aqui. Esse Elias, que nós conhecemos que era ele, Acabe estava ali, precisamente o senhor Kennedy, Jezebel estava ali, a sua mulher, que estava influenciando o mundo. Hoje em dia, voltamos para as mesmas condições. Já temos um Acabe, que é o recém-empossado, e temos uma Jezebel, que é a vice-presidente, e temos ainda o Elias, a mensagem dele que ainda está na terra. Durante este tempo, quando as coisas estavam como que formadas já assim, foi naquele tempo que Acabe foi morto. Foi aquele tempo que o senhor Kennedy foi morto. Agora eu estava me perguntando, como pessoa, como acabei de me referir, será que vai ser durante o tempo do reinado deste homem, ou desta equipa, em que a sétima visão se cumprirá? Porque também parte da maldição que Elias deu a Jezebel, assim como Acabe. Não diga que talvez o pastor está a tentar profetizar. É simplesmente uma pergunta que eu estou a fazer. Tentando comparar as escrituras. Está a ver? Como você pode abençoar qualquer coisa que Deus amaldiçoou? Quando Deus amaldiçoou, e ele diz, sai da coisa, livre-se dela, entre em Cristo. E ele diz, amém. Agora, note, mas o inimigo fará a proposta, o inimigo proporá uma coisa, prepara isto. E a mente intelectual diz, isto está certo. Ok, deixa a gente ver. Era aí onde este precioso irmão estava. Este homem, ele disse, parece, olha ali, você sabe que se todos estivéssemos juntos como uma igreja, você não acha que estaríamos em melhores condições do que dispersos como estamos agora? Isso não parece razoável. Se todos os protestantes e católicos pudessem se ajuntar e chegar a um ponto em comum, mas como pode dois andar se não estiverem de acordo? Ali está a pergunta. Outros querem em batismo desta maneira, outros comem
porcos, outros não comem, outros nas sextas-feiras não comem carne. Como que você pode ter uma salada da igreja? Não vai funcionar. Se as igrejas quiserem vir a uma única sombra, é vir a sombra da palavra de Deus. Não uma organização. Sim, mas como podem dois andar se não estiverem de acordo? Como se pode quando um grupo aqui não crê em cura e o outro diz que crê, outro apoia algum outro tempo passado, alguns nem mesmo creem na Bíblia? Como que vai trazer todos esses João, como chama, não sei lá, Mugodi? João Massou, alguns que nem creem na Bíblia. Como que você vai unir todos esses? Meu Deus. Não sei se vou apanhar onde eu estava a ler. Não é possível unir pessoas que não se concordam. Em primeiro lugar, tem que ter um ponto de concordância. Está a ver? E quando se consegue já um ponto em que as pessoas podem se concordar, ali fica fácil para que as pessoas se unam, unindo na palavra, querendo. Está a ver? Se, como uma igreja, você não acha que estaríamos em melhores condições do que dispersos como estamos agora? Meu Deus, isso não parece razoável. Se todos os protestantes e os católicos pudessem se juntar e chegar a um ponto em comum, mas como podem dois andar se não estiver de acordo? Como se pode, quando um grupo aqui não crê em cura, ok, é aqui onde nós estávamos ali, antes que Deus pudesse chegar a pôr sua igreja em ordem, eles esperaram 10 dias. Ok, sim, uma coisa bonita aqui. Mas como dois andarem se não estiverem de acordo? Como se pode, quando um grupo aqui não crê em cura e outro diz que crê, outro apoia em algum outro tempo passado? Alguns nem mesmo creem na Bíblia e juntar isso, o que você tem? Deus não é o autor de confusão. Antes que Deus pudesse chegar a pôr sua igreja em ordem, eles esperaram 10 dias e noites, até que todos se tornaram em um lugar unânimes. Lá veio o Espírito Santo para a liderança. Não algum concílio ecumênico. Está vendo? Espero que você entenda isso. Note. Esse é o indivíduo infiel à palavra de Deus, que não nota o que a palavra diz, mas atenta para seus próprios arrazoamentos. Foi isso que Eva fez, para começar. Ela confiou em seu arrazoamento. Satanás disse, agora veja que não é razoável. E eu sei que a palavra diz isso, mas espera um minuto. Não é razoável que você estaria em melhor condição se soubesse diferença entre o certo e o errado? Ora, sim, então ela aceitou isso, está vendo? Assim é com o arrazoamento. Agora, incredulidade sempre leva a arrazoamento, mas a fé nem chega perto disso. Oh, Senhor, nos ajude, dando-nos aquela fé que nunca tenta se arrazoar. Você cumpriu a parte da palavra? Fica descansado. O Senhor fará bem a sua palavra. Você colocou a sua vida em ordem e orou pelo Espírito Santo. Não tenta arrazoar. Será como que vai ser? Fique quieta, fique quieto. Você fez a sua parte, espere que Deus faça a sua parte. E realmente Deus fará a sua parte. Não teria sido razoável para nosso pai, o qual é o pai da nossa fé, Abraão, pelo qual somos seus filhos em Cristo,
Não teria sido razoável que uma mulher de 75 anos de idade e com quem ele tinha vivido o tempo todo, desde que ela era moça, não pudesse ter um bebê? E quando ela tinha 100 anos ou 90 e ele 100 e ainda nenhum bebê, não arrazoaria se alguma grande equipa de médicos e ciência submetesse Sara a um exame? Dissesse, ora, seu ventre está seco, suas veias de leite estão secas, faz 40 anos, seu coração, nessa idade, ela não poderia entrar em trabalho de parto. Ora, eram só arrazoamentos. Oh, meu Deus, mas Abraão recusou isso. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Contra arrazoamento, ele não duvidou da promessa de Deus, nem importa o que fosse. Não importa o que fosse, porque ele tinha considerado Deus poderoso para realizar tudo o que ele disse que faria. Meu Deus. Oh! E ele continua, agora, onde estão os filhos de Abraão esta manhã? Onde estão aqueles que vão tomar a palavra de Deus da maneira como ela é dada? Como uma semente, quando você recebe a promessa de Deus, é como quem recebe um grão de milho. Leva aquele grão de milho, vai semear, aquele grão vai produzir outro grão, vai se manifestar. Mas se você levar aquele grão, tentar arrazoar-se com ele, ajuizar, talvez, digamos, torar um pouco, talvez ir enterrar, amanhã está a tirar, acabará não produzir, não se manifestar. Portanto, há coisas que Deus teve uma maneira de dar promessas incríveis para o seu povo. Promessas supostamente insensatas, que a razão não a declara. Imagina Abraão, este que está sendo referido, um velho de 100 anos, com uma mulher de 90. Mas Abraão, o que ele considerou? Ele considerou a pessoa que havia dado a promessa. Ele sabia que a pessoa que deu a promessa é dono da vida. Está vendo, irmão, quando você vai pedir, digamos, você está doente, vai pedir a cura divina, não duvide. Por que você não deve duvidar? Está a tratar-se com o dono da vida, aquele que começou toda a vida. Ele não tem limite. Ele podia chamar Lázaro morto por 4 dias, porque ele é o dono da vida, o mestre, o criador da própria vida. Não temos razão de duvidar, irmãos. E no tempo que nós estamos a viver, ele prometeu para nos arrebatar, ele vai nos arrebatar. Não tem explicação. Abraão podia explicar aqui como é que ele teria filho. Não tinha nenhuma maneira de explicar. Todavia, ele queria que aquele que prometeu era capaz. E realmente ele foi capaz de descer uma vez e mudou a sua velhice, a velhice da sua esposa, e as colocou em posição para poderem ter filhos, e tiveram filhos. Este Deus que nós estamos já a servir. Está a ver? Agora, onde estão os filhos de Abraão esta manhã? Vocês ministros que estão com medo, vocês com medo do seu pão e água na rua, se deixarem essa Babilônia, onde está a sua fé? David disse, outrora fui moço e agora eu sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar pão.
Oh, meu Deus. Sabe, isso aqui é bonito. Eu não sei se posso comentar nisto, mas é muito bonito. Se você, como pai da família, confiar em Deus, você nunca vai mendigar por pão. Não só você, os seus filhos também. O que você fez vai seguir a vida dos seus filhos. Os seus filhos nunca vão mendigar pelo pão, pela comida. O Deus do seu pai vai lhes sustentar, vai lhes alimentar. Nunca, outrora fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar pão. Se você for crente hoje, havendo o futuro, está a preparar um bom futuro para seus filhos, porque eles nunca serão mendigos. Sim, a propósito, vi uma coisa aí, uma coisa muito bonita que talvez dá a colocar aqui como acertar algumas atitudes que a gente temos tido às vezes em quando. Havia este homem, um ricão, bilionário. Uma vez ele queria ver como que os mendigos se sentem na rua. Só ele comprou ali um capote dele, bem rasgado, foi sentar, procurou um prato ali, sentou, queria ver como que não é. Só as pessoas passavam, ele procurava pedir alguma coisa, outras pessoas diziam, não tenho tempo, não tenho nada para lhe dar, de qualquer maneira. E ele estava aí como um mendigo, enquanto que era um bilionário. E ele queria aprovar aquela vida, ver qual é a atitude das pessoas. As pessoas foram passando, não lhe deram nada, não lhe dava nada. Subitamente acabou aparecendo uma pessoa ali que acabava de comprar também um pouco de comida para a sua família. E quando lhe pediu, ele acabou parando. Tinha que tirar um pouco daquilo que ele tinha comprado, deu àquele mendigo milionário. E aquele mendigo milionário sentiu-se bem, que finalmente apanhei alguém que compadeceu com a minha situação. E ele estava aí, acabou tirando um refresco, lhe deu. E quando acabou de lhe dar, já queria sair. E ele acabou dizendo, mas posso fazer uma pergunta? Começou a lançar algumas perguntas àquela pessoa. E procurou saber por que estava andar uma longa distância. Será que não tinha transporte? O que? Ele disse que não, eu faço essa viagem, não tenho transporte, não tenho carro, o que? E aquele acabou dizendo que, sabe, eu sou milionário filano. Tirou aquele capote dele, deitou ali, ele estava bem casacado, da maneira como estou assim. Casacado e gravatado. E aquele senhor acabou ficando bem espantado. É milionário filano. E disse, por causa desta atitude positiva que você fez para um mendigo, tirou seu cheque no bolso, passou um cheque para ele ir comprar carro. Às vezes, uma atitude correta é uma coisa muito positiva e boa. Aquele homem saiu dali com um cheque para ir comprar carro, só por causa de uma ação que ele fez. Oh, como necessitamos de muita graça. Quando você acorda de manhã, é melhor pedir a Deus. Como alguém que não conhece o que você vai encarar ao longo do dia. Senhor, me conduza em tudo. Não sei o que falar, como fazer as coisas, mas, Senhor, induza-me em tudo que eu poderei fazer no dia de hoje. Está a ver? E aquele senhor foi comprar o carro dele só por causa, talvez, de um refresco, um pedaço de pão que deu àquele milionário. São coisas da vida. Ok. Deixa ver se posso procurar onde parar. Mas a incredulidade capta arrazoamento. Foi isto o que fez. Agora, você entende isto? A incredulidade confia nos arrazoamentos. Mas nas coisas do dia presente,
A fé não faz isso. Meu Deus, é a mentalidade carnal que confia nas coisas presentes. Eu até estava a pensar, oh Deus, nesta situação em que nós estamos sujeitos, será que algum dia o Senhor pode vir e nos dar um tempinho ainda para a gente ter que trabalhar? E eu comecei a pensar, Senhor, se nos dar um tempinho para trabalharmos, ajuda-nos a saltar a nossa cidade. Ajuda-nos a saltar a nossa cidade com a mensagem. E talvez seria uma recomendação onde você estiver, irmão, se porventura o Senhor nos dar uma chance. Estamos a dizer que as nações estão a correr de um lado para o outro, atrás de vacina, não vacina. Talvez aqueles que vão conseguir as suas vacinas vão libertar o seu povo, que já não há quarentena, já não há nada, não há o que estamos livres. Se porventura o Senhor nos dar uma chance dessa, vamos trabalhar como nunca foi, da maneira que nunca tínhamos trabalhado. Fazer com que cada pessoa tenha o privilégio de conhecer que Deus enviou um profeta, conhecer que Jesus em breve virá para tirar a sua igreja. Meu Deus, sim, quero perguntar a vocês luteranos esta manhã, vocês batistas e vocês católicos e vocês, o que vocês sejam, vocês denominacionais ao redor do mundo, como vocês podem pôr sua fé em sua denominação quando ela é contrária à palavra? Que tipo de fé você tem? Vocês têm poder de arrazoamento e não fé, porque a fé é pelo ouvir o concílio ecumênico. Vocês poderiam obter isso no almanaque de universitário das senhoras, mas nunca encontrarão isso na palavra de Deus. A fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém. Dizer-me que um homem pode falar qualquer coisa contrária e dizer que é a palavra de Deus. Quando passará os céus e a terra, mas essa palavra não passará. Sim, as pessoas têm mais fé com as suas igrejas do que a palavra de Deus. Por isso as pessoas dizem, minha igreja permite mulheres para pregar. Ele confia mais, ele crê mais na sua igreja do que a palavra de Deus. Enquanto que deveria ser contrário, independentemente em que igreja que você se encontra, desde que você apanhar que a sua igreja não está a conduzir de acordo com as escrituras, sai naquela igreja. Você está num barco furado, você vai afogar, você vai terminar no inferno. A bússola é a palavra de Deus. Faça o que a palavra de Deus diz e você sairá certo. Faça o que a palavra de Deus diz. Não é isso? Sim, deixe que as tempestades estremecem. Ela está segura para sempre. Ela descansa bem ali nesta palavra. Aí é onde a fé, a genuína fé cristã descansa. O lugar de descanso é a palavra. Porque ela sabe que Deus sempre se provará superior sobre cada um dos seus inimigos. Amém. Deus nunca permitirá que alguma coisa passe acima da sua palavra. Independentemente do que for, desde que você tenha uma promessa e você se segura aquela promessa, os céus e a terra passarão. Aquela promessa nunca passará até que seja cumprida na sua vida, você que a tem, você que a recebeu, você que crê nela.
Sim, talvez ter que repetir uma coisa aqui que estamos seguindo. Dizia eu que a palavra de Deus é um grão. Quando você recebe um grão, vamos dizer que um grão de milho, aquele grão de milho, se permanecer nas mãos, um dia pode vir a apodrecer e não nascer nada. Mas se aquele grão for tomada e semeada e regada, vai produzir em abundância. As promessas de Deus devem achar corações preparados para serem semeadas e regadas pela fé. E quando são regadas, elas produzirão precisamente segundo a sua espécie. Seja lá que tipo de promessa Deus deu, Ele é capaz. Arrazoamento não lhe servirá a nada. Haverá um arrebatamento, ponto final. E quem será arrebatado são os crentes da sétima era, ponto final. Não arrazoe e não diga mais nada. Deus prometeu, Deus é capaz. Deus sempre provará superior sobre cada um de seus inimigos. Não importa quão ruim pareça e como o inimigo tenha entrado e quanto parece que você está derrotado, a fé ainda sabe. E ele diz, agora para vocês inferno, como eu gostaria de deixar bem enfatizado. Quando você capta essa fé de que vai ser curado, toda circunstância, tudo mais, todos os sinais, todos os sintomas, pode apontar que você está morrendo, você nunca se moverá. Seu lugar de descanso está no santuário da palavra de Deus. Quando a fé genuína se estabelece ali, não fé manufaturada agora, sim, porque a maioria tem sido fé manufaturada. É verdade. Não esperança, mas de fé. Esperança está aqui fora, esperando que estivesse dentro. A fé já está dentro, olhando para fora, dizendo, está feito. Meu Deus, que o Senhor pudesse me dar esse tipo de fé. Está vendo? Isto é fé. É ainda onde a fé toma seu lugar de descanso. Porque sabe que Deus nunca irá e nunca deixará o seu inimigo passar por cima dele. Ele nunca deixou, a fé sabe disso. Assim, independentemente da aparência disso, Noé sabia que a arca flutuaria. Está vendo? Certamente que sabia. Ele sabia que a arca ia flutuar. Por quê? Porque ele havia construído aquela arca segundo o modelo que Deus já havia lhe dado. Daniel sabia que fecharia a boca dos leões. Os filhos hebreus sabiam que Deus deteria o fogo. Meu Deus. Talvez terminar aqui. Jesus sabia que Deus o ressuscitaria, porque a palavra disse, não deixarei a sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja corrupção. Ele sabia que a corrupção se estabelece em 72 horas. Ele disse, dentro de 3 dias eu ressuscitarei. Está vendo? Tomou o seu lugar de descanso interno no santuário da palavra de Deus e ali permaneceu. Oxalá que Deus pudesse ajudar toda a noiva de Cristo que nos ouve. Tomar o seu descanso final na palavra de Deus. Inabalável como um monte que não se abala. Venha o que vier e vá o que for. Chegar a um ponto de saber que eu fiz tudo o que eu devia fazer. Arrependei-me, confessei os meus pecados, fui batizado na água em nome do Senhor Jesus Cristo,
recebi o batismo do Espírito Santo, portanto, serei arrebatado. E eu serei transformado ao abrir e fechar de olho, porque Deus prometeu. Oh, que descanso! Quando a alma finalmente ela toma a decisão de se descansar na palavra. Venha o que vier, vá o que for. Você está ancorado na rocha da zera. Ancora a minha alma. Você não gostaria de ter essa fé que só descansa inteiramente, acha o seu descanso nas promessas de Deus? Irmão, você foi eleito para vencer. Ali onde eu estava ainda lendo, deixa eu terminar lendo essa parte. Estava a ler Romanos 8. Porque os que Dante conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os mortos. Cristo foi levado para ser simplesmente o primogênito, as primícias. É por isso Jesus tinha que morrer e ressuscitar e ser arrebatado. Portanto, ele tinha que ser as primícias para aqueles que morreram e ressuscitaram. Tinha que ser as primícias para aqueles que vivem, que não provarão a morte. Porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. 30. E os que predestinou a este também chamou. Você não foi chamado? Você foi chamado de uma maneira muito especial. É verdade, amado, que talvez nós achamos que, porventura, pode ser coincidência, mas eu, quando paro e começo a ver como Deus me atraiu para que eu pudesse se encontrar com esta mensagem. Eu, como talvez fosse, chamam de aço, ímã, que atrai um ferro independentemente e vai agitando aquele ferro, agitando até se unir com aquele ferro. É uma jornada. Deus tem que trabalhar para você ver esta mensagem. E você diz, talvez, eu vi a mensagem só para ver, para ser condenado. Não é isso, irmão. Não é isso, irmã. Quantas pessoas que você tenta testificar, mas isto aqui não lhes cabe na cabeça. O que fez com que você pudesse ouvir e querer? É porque há alguma coisa que Deus predestinou e colocou dentro do seu coração para a recepção desta mensagem. Você é eleito porque você foi atraído por esta mensagem. Qualquer eleito, quando depara-se com a mensagem do seu dia, alguma coisa acontece no seu coração. E os que predestinou, a este também chamou. E os que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Você já está glorificado. O diabo pode fazer tudo o que ele quiser fazer, desde que você se mantenha escondido no sangue de Deus, nada poderá lhe tocar. Oh Senhor e Deus, amados, o tempo em que nós estamos a viver, como acabei de me referir, que a situação prevalente agora nos Estados Unidos de América, já voltamos para aquele tempo de John Kennedy. Este presidente que foi empossado este ano, no mês passado, é o segundo presidente católico dos Estados Unidos de América. E vocês sabem que Jezebel representa o catolicismo. E é aqui onde nós estamos.
Quem sabe pode ser este momento em que aquela visão vai se cumprir ultimamente. Estamos a viver num momento crucial. É um momento que a noiva deve colocar de lado o seu arrazoamento e deixar com que aquela mente que estava em Cristo esteja nela, pensar segundo as Escrituras, falar segundo as Escrituras. Qualquer resposta que você dá, qualquer afirmação que você faz, faça tudo de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso descanso final, onde ancoramos, onde achamos a satisfação final, que vai ao encontro com os nossos desejos. Você não gostaria de dizer, Senhor, me ajude? Se é que Jesus sabia que ressuscitaria, porque as Escrituras assim haviam preditas, ajuda-me também, sabendo que há uma promessa de um arrebatamento que virá nesta era. E eu também quero querer da mesmíssima maneira que Abraão quereu, da mesmíssima maneira que Daniel quereu, Shadraque, Mecheque e Abednego quereram, da mesmíssima maneira que o profeta queria. Essa fé, restaura esta fé no meu coração. Eu não quero arrazoar, eu não quero duvidar da palavra de Deus. Colocar a palavra de Deus na balança e tentar ver, será que isso está correto? O que você está a usar? Usar o seu cérebro, usar o seu pensamento para julgar a palavra de Deus. Quem é você para julgar a palavra de Deus? Faz-me lembrar daquela canção que falava a respeito do quarto homem. Shadraque, Mecheque e Abednego pensaram que talvez as coisas não iam talvez andar bem, mas quando eles caíram na fornalha, havia o quarto homem. Este quarto homem isto me leva de novo a muita coisa. Quando a gente pensamos a respeito desses últimos dias, como os 3 anjos desceram para visitar Abraão, Oral Roberts, Billy Graham e o profeta William Marion Branham. Às vezes nós podemos ver simplesmente os 3, mas há um quarto homem, aquele anjo de Deus que sempre acompanhou esta mensagem, sempre esteve ao lado do profeta e permitiu que fosse fotografado. Ele é que está em frente da igreja. É ele que fazia as coisas, não era o profeta. Eu lembro uma vez, uma certa irmã estava a ouvir um testemunho de uma irmã ali. Depois de discernimento, aquela irmã pensou que talvez fosse o profeta que estava a falar com ele. Mas, no instante, ouviu-se uma voz dizendo que não é William Branham que está a fazer. Sou eu, o Senhor, que estou a falar com você. Oh, que o Senhor nos ajude. Inclinemos as nossas cabeças. Ó Pai Santo, mais uma vez estamos chegando no momento de terminarmos com mais um culto. Senhor e Deus, da mesmíssima maneira que talvez quando alguém termina uma refeição, não consegue apontar que aquela vitamina, esta vitamina, está ali no meu corpo ou foi no lugar X. Mas aquelas refeições é que está provendo aquele homem graça de continuar vivendo. Senhor, estou a pedir que as vitaminas espirituais que foram, digamos, colocadas aqui, possam achar espaço nos nossos corações,
que elas possam nos dar graça de continuarmos vivendo, continuarmos vencendo. Porque, Pai, fomos predestinados para chegarmos à imagem do Deus vivente, inculpáveis, incorruptíveis, sem mancha, sem ruga. Senhor, não queremos arrazoar a respeito disso, queremos simplesmente aceitar. Como Maria que aceitou e disse, cumpra em mim, segundo a sua palavra. Ai, Senhor, ajuda a cada um de nós para podermos andar consigo, para ter graça de ter aquela fé que o nosso pai Abraão tinha. Muita gente, pessoas falaram para Abraão que isso não ia funcionar. Mas ele não escutou o que as pessoas estavam a dizer, ele escutou o que a palavra de Deus estava a dizer. As pessoas estão a falar nesses últimos dias. Mas, Senhor, sintonize o nosso ouvido espiritual com a Tua palavra, para somente ouvir o que a palavra diz. Salva os não salvos, cura os doentes, alegra os tristes, conforta os corações, ó Pai, que precisa de conforto. Ajuda o Teu povo em todo lado onde eles se encontram. Senhor, conhece as batalhas de cada um, o desejo de cada um, o desafio que cada um tem. Ajuda-nos, ó Pai, para vencermos pela palavra. Que a nossa fé seja uma fé genuína, que simplesmente descansa naquilo que Deus prometeu. Perdoa a nossa incredulidade. Perdoe, Senhor, o nosso arrazoamento, onde tentamos arrazoar e ajuizar, pôr na balança a sua palavra e tentar ver, será que é isto, será que é aquilo? Senhor, estamos envergonhados disso. Perdoa-nos e dê-nos graça de ter aquela fé que o nosso pai Abraão tinha. Obrigado por este momento, continue nos ajudando. Nos entregamos neste instante nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente.